Graça e paz, meu querido amado irmão em Cristo Jesus. Você é um eleito de Deus, você deve alegrar-se com isso. Eu estou aqui com alegria para tratar de assuntos concernentes à Palavra de Deus, à teologia bíblica cristã. Este é o canal O Que a Bíblia Diz. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, clica lá no sininho. Se você já é inscrito, então você vai deixando o seu like aí, né? Você clica lá na mãozinha, aquela mãozinha para cima assim, dá o teu joinha e vai também deixando suas sugestões, seus comentários, mas sempre aqueles comentários, não é? Pastor, não gostei muito do que o senhor falou, por isso, não é também chegar e pastor, não gostei, o senhor é isso, o senhor é aquilo, não. Nós somos cristãos, nós somos pessoas de Deus, eu acredito que você é uma pessoa de Deus e não tem poder para abrir o seu coração. Não é para fazer você entender o que eu estou dizendo. Isso é uma prerrogativa do Espírito Santo. Mas hoje nós vamos tratar aí de um assunto instigante, né? Vamos falar aqui um pouco sobre predestinação e livre-arbítrio. É interessante que um dia desses me chegou um vídeo enviado por uma irmã do nosso ministério, um desses pregadores muito famosos que há no Brasil. O Brasil está cheio de pregadores famosos, de apóstolos, de missionários, bispos, tem de tudo, né? Então, eu comecei a assistir o vídeo e aí era um pregador que estava refutando a doutrina da predestinação. Em nenhum momento eu o vi com a Bíblia nas mãos, mas ele passou todo o tempo, até que eu não cheguei no final, sinceramente não cheguei, e os poucos minutos que eu assisti, ele fazendo chacota da predestinação, dizendo que era uma doutrina antibíblica, que tinha totais condições e capacidade de mostrar biblicamente que a predestinação não é uma doutrina bíblica. Querido, deixa eu dizer uma coisa, se a predestinação não é doutrina bíblica, então nada mais é. Absolutamente nada mais é. Ela é uma doutrina bíblica. E eu vou lhe ser sincero, eu não sei porque há tantos cristãos que odeiam a predestinação. Odeiam. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, verso 30, a palavra diz assim: vamos ver se a predestinação está na Bíblia. Vamos ver se você tem livre-arbítrio, se você decide, se você escolhe, se Deus está sentado no trono, desse jeito aqui, de braços cruzados, esperando que você, Jorge, você, Marcos, você, Cleiton, dê uma oportunidade para ele, dizendo: é Deus, agora eu quero o Senhor. Vamos ver. Romanos 8, 30, a palavra do Senhor diz assim: e aos que predestinou, está aqui na Bíblia, predestinação, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos ler mais um texto, que está em Efésios capítulo 1. Efésios 1, você tem 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios capítulo 1, versículos 3 em diante. A palavra diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte, não é azar, é sorte, de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Não foi no momento em que você supostamente atender um apelo emocionado de um pregador para decidir-se por Cristo. Isso não existe. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ele não te escolheu porque tu eras santo. Ele te escolheu para que você seja santo, é diferente. E em amor, não foi em ódio, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A predestinação está aqui. Só se nós formos arrancar as páginas que eu acabei de ler. Predestinação, preordizo, do grego, significa dar um predestino. Determinar com antecipação o que vai acontecer. Então Deus há pessoas aqui neste mundo que foram predestinadas para a salvação. Agora vamos retornar em Romanos 8, no verso 30, porque aqui nós temos algo a partir do verso 29. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No verso 30, ele diz, vou até pegar minha canetinha aqui, que aqui nós temos o plano de salvação de Deus, que foi descortinado. O homem agora está aqui na palavra. Deus vai iluminando o coração dos seus predestinados para que eles entendam esse plano. E aos que predestinou, o que é que ele faz com aqueles que ele predestinou? A esses também chamou. Você sabe o que é que Paulo disse? Que nós fomos chamados mediante a pregação do Evangelho. O Evangelho é a trombeta de Deus sendo tocada para chamar os seus escolhidos. Isso é interessante, que eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas se existem pessoas predestinadas, então para que pregar o Evangelho? Deus já sabe quem são os seus escolhidos. Nós temos que pregar o Evangelho porque os eleitos de Deus estão na mesma condição daqueles que não serão salvos. Que condição? Mortos em delitos e pecados. Jesus Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Em João 8,47 ele diz, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Nos versos 25 e 26 de João 10, ele diz, já vos disse, não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então quem é que vai ouvir a palavra? São as ovelhas. E por que as ovelhas irão ouvir? Porque Deus vai trabalhar nelas, vai abrir o coração, vai regenerá-las, vai lhes imputar a fé salvadora. E quantos outros que não foram predestinados? Deus não abrirá os seus corações. Veja Atos 16, 11. A maior prova do que eu estou te dizendo aqui. Atos 16, versículos 11 em diante. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos 16, 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O que é que nós temos aqui? Paulo e os seus cooperadores estavam em viagem, estavam na Europa, e o interessante é que esse texto ele começa no capítulo 16, Paulo queria ir para a Ásia. E a Bíblia nos diz, nos informa que o Espírito Santo impediu Paulo. Paulo foi impedido por 2 vezes de viajar para a Ásia, porque a vontade de Deus é que Paulo fosse para a Europa. E o primeiro fruto da conversão de Paulo na Europa foi justamente Lídia. Aquele era o propósito de Deus, que a igreja de Filipe, ela surgisse ali. Então o texto diz que haviam várias mulheres, não nos é dito a quantidade, mas haviam várias. Paulo começou a pregar a palavra e nos é informado que Deus abriu o coração apenas de uma. Lídia não abriu os das demais, porque apenas Lídia era a predestinada, era uma escolhida de Deus. Então o Senhor lhe abriu o coração para que ela cresça. Ela foi regenerada. Aqui não nos é dito que Paulo fez apelo para aceitar Jesus. Ou tem alguma mulher que deseja Cristo, alguém quer tomar alguma decisão por Jesus. Isso não está aqui na palavra. O que está aqui escrito é que Deus agiu. Deus abriu o coração de Lídia, porque Lídia era uma escolhida, era uma predestinada. Então Paulo diz, aos que predestinou, a esses também chamou. Então, quem será chamado? Ou quem são os que serão chamados? São aqueles que Deus predestinou. E quem não é predestinado, não será chamado. Vai ouvir o Evangelho e não vai crer. Como está lá em Atos 26, onde Paulo estava em prisão domiciliar em Roma. Um grupo de judeus foram até a sua casa e queriam ouvir a respeito daquilo que eles chamavam de seita, que era o cristianismo. Paulo lhes faz uma exposição desde a manhã até a tarde e o texto nos informa. Uns continuaram incrédulos enquanto outros creram.
Vai sempre ser assim. Quando o evangelho é pregado, é anunciado, as ovelhas irão crer e aqueles que não são ovelhas não irão crer. Foi o que Jesus disse, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então a predestinação existe sim, e o homem não tem livre-arbítrio para decidir se quer ou não quer aceitar Jesus Cristo. Porque o diagnóstico bíblico é que ele está morto em seus delitos e pecados. Não existe livre-arbítrio para a salvação, para escolher se quer ou não quer ser salvo. Em hipótese alguma. Deus não depende do homem, o homem é que totalmente depende de Deus. Deus não está sentado no trono, esperando que um pecador caído, depravado, morto espiritualmente, tome uma decisão. Como é que ele vai tomar a decisão? Enquanto o homem estiver na condição em que ele está sem Cristo, ele é escravo do pecado, ele faz a vontade da carne, dos pensamentos, como Paulo escreveu aos crentes de Éfeso no capítulo 2. Agora, olha o que diz o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 10, verso 23. Jeremias 10, 23. A predestinação, meu querido e amado irmão, existe e é bíblica. Ela é verdade de Deus, você tem que crer nela. Se você é um cristão, você foi predestinado, por isso que você foi chamado pelo Evangelho. Jeremias 10, 23. Diz assim o profeta Jeremias: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Onde está o livre-arbítrio? Não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Em Provérbios 16, no verso 1, Provérbios 16, 1, perceba, isso aqui não é lógica humana, não é o que eu acho, eu estou abrindo a Bíblia, estou lhe mostrando a Bíblia. Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos. É correto fazer planos. É errado é não fazer. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que coisa, hein? Você faz planos, mas esses planos só irão dar certo se estiver dentro da vontade soberana de Deus. No verso 2 nos é dito: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. No verso 9, Salomão diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Em Provérbios 20, no verso 24, a palavra do Senhor nos diz assim, Provérbios 20, 24: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Então, quem é que dirige os passos do homem? Quem é que guia a vida na terra? Quem é que controla? Quem é que governa tudo? Deus. Deus. Em 2 de Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 9, Paulo diz assim, 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A sua salvação, ela não foi decidida agora, ela não é decidida num culto. A sua salvação, ela foi planejada por Deus na eternidade. Não é surpresa para você, para Deus você ser um convertido hoje, você ser um cristão. Não é surpresa para Deus você ser um pastor. Tudo já foi determinado por Deus. Eu fui escolhido, fui separado para esta missão. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 e 14. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Paulo diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Agora, perceba o que vem em seguida no verso 14. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que Deus chama os seus escolhidos que estão espalhados pelo mundo, mortos em delitos e pecados?
através do Evangelho, da pregação genuína do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, a trombeta de Deus, ela é tocada chamando os seus escolhidos, que vos chamou mediante o nosso Evangelho, disse Paulo. Que aqui ele disse aos crentes de Roma, aos que predestinou, a esses também chamou. Chama através do Evangelho. Então, quem são as pessoas que serão chamadas através do Evangelho? Quem são os homens e as mulheres que darão ouvidos à palavra, que darão ouvidos à trombeta? Os predestinados. Quem não é predestinado nunca dará ouvidos. Aí está a resposta, porque nós temos que pregar o Evangelho. Temos que pregar o Evangelho para que as ovelhas, os escolhidos, os predestinados, que estão mortos em delitos e pecados, recebam vida. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que coisa maravilhosa é conhecer o Evangelho da graça de Deus. Meu querido, mais uma vez eu lhe peço, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, por favor. O que a Bíblia diz? Olha, esse canal tem sido uma bênção. Nós temos recebido aqui muitas mensagens, graças a Deus. Pessoas têm sido tocadas, pessoas estão crescendo, dúvidas têm sido tiradas, esclarecimentos têm chegado. Então, o objetivo principal desse canal não é debate, não é atacar ninguém, é levar o conhecimento. Então inscreva-se, se você ainda não é inscrito, divulgue o canal, compartilhe com seus amigos. Isso aqui é maná, meu amado, isso aqui é conhecimento. Eu não fiquei aqui durante todo esse tempo te oferecendo rosa, sal, enxofre, não, amado, de jeito nenhum. É Bíblia aberta, te levando conhecimento. Pedro disse, antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento. Você foi predestinado para a salvação. Se você é um crente verdadeiro, é porque Deus agiu na sua vida. Ok, meu querido e amado irmão? Te desejo uma noite, uma tarde, uma manhã, depende do horário em que você for assistir a esse vídeo, muito abençoada, e até o próximo nosso encontro, se Deus quiser. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.